Em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão, indicando o vereador Bruno Faustino para a leitura do texto bíblico, convidando o vereador Sargento Neto para secretariar os trabalhos. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11. Leia, senhor presidente. Com a palavra, o secretário para a leitura do expediente. Tu vai ficar aqui, né? Tu fica aí. Não tem expediente hoje, não. É só vir. Dando continuidade, abrimos o pequeno expediente por ordem de inscrição. O vereador Olímpio Oliveira. Senhora presidente e colegas vereadores, venho à tribuna para muito rapidamente tratar do tema que está na ordem do dia e esta casa não tem como se furtar, porque é o tema que o mundo hoje está apreensivo. E não tem como a gente fugir desse tema, onde quer que estejamos, que é essa pandemia do coronavírus, que não pode ser relativizada, que não pode se levar na brincadeira, porque o caso, de fato, requer atenção especial e cuidado das autoridades. O Brasil tem uma escolha a fazer. O Brasil pode escolher o caminho adotado pela Itália e o Brasil pode adotar o caminho adotado pela Coreia do Sul. Para que os senhores tenham ideia, os que estão prestando atenção, o primeiro caso de coronavírus da Itália foi verificado no dia 30 de janeiro. O primeiro caso de transmissão local, a transmissão comunitária, se deu no dia 22 de fevereiro. 5 dias depois, já tinha 400 casos na Itália.
17 dias depois, isso pulou para quase 25 mil casos. Em 17 dias, de 400 casos para quase 25 mil casos. Aqui no Brasil, o primeiro caso registrado foi no dia 25 de fevereiro. O primeiro caso de transmissão coletiva aconteceu 17 dias depois. E 2 dias depois do primeiro caso de transmissão coletiva, nós tínhamos 200 casos domingo. Hoje é terça-feira, nós já temos 234 casos. 234 casos. A nossa sorte é que até então essa doença só tem atingido os ricos. Quem viajou para a Europa, quem viajou para os Estados Unidos. Mas clamemos a Deus que a previsão dos especialistas não se cumpra. De que, no mais tardar em maio, nós estaremos aqui no pico. Os senhores sabem quantas unidades de terapia intensiva nós temos em Campina Grande? Campina Grande tem 121 UTIs. Os senhores sabem que hoje, em João Pessoa, os 2 laboratórios que estavam fazendo o teste de identificação do coronavírus estão sem fazer esse teste porque está faltando reagente. Esse é o quadro nosso. Nós não estamos falando da Itália, um país de primeiro mundo, Europa. Nós estamos no mundo terceiro-mundista. Então, as medidas que são sugeridas, não pelos empolgados, os lunáticos de redes sociais, mas pelos especialistas, elas têm que serem cumpridas regiamente. Regiamente. É melhor você parar por 15 dias, enquanto não se tem nada, como a Paraíba hoje é privilegiada, não tem nada ainda, do que deixar chegar a 25 mil casos, como a Itália chegou, para aí você começar a enfrentar. É melhor você parar antes de chegar com força, do que você deixar chegar com força para você decretar um toque de recolher. E se a população parar, esse vírus não tem como circular. E no Brasil, ao contrário de todo mundo, nós estamos brincando, achando que nós estamos imunes. E eu vejo aí muita brincadeira. Ah, não vem para aqui não, esse vírus não gosta de clima tropical não. Não gosta de clima quente não. Espero em Deus que esses próximos 15 dias sirvam para mostrar que é uma preocupação ilusória minha. Mas eu estou profundamente preocupado com essa questão. E preocupado porque nós não temos estrutura de serviço público para enfrentar uma pandemia desse nível. Nós não temos. E não acreditem em governo. Não acreditem em governo. Porque vocês sabem como é que funciona o nosso SUS. No dia a dia que você precisa. Ou você cuida de você fazer a sua prevenção, ou se você deixar acontecer para esperar que o governo vá lhe proteger, vai acontecer o que está acontecendo na Itália. Escolhendo quem é que morre ou quem é que vive. Se vai morrer quem tem 3 filhos ou quem tem 2 filhos e é diabética, como eu vi ontem um vídeo de uma brasileira que lá está. Então, é esse alerta.
E a palavra final é que nós escutemos mais os especialistas e vamos deixar de lado os palpiteiros. Obrigado. Depois do vereador Olímpio, o inscrito no pequeno expediente é o vereador Sargento Neto. Mas eu gostaria de reforçando a questão do coronavírus para as pessoas, porque a minha primeira providência teria sido nós fazermos as sessões sem público. E alguém começou a dizer que era exagero, certo? Mas não é exagero. Nós estamos, infelizmente, eu acho que as pessoas só vão abrir os olhos para o perigo depois que ele estiver instalado. Então, eu sinto muito que as pessoas ainda achem que isso é uma brincadeira, que isso é uma coisa sem precedente, porque nós somos devotos de São Tomé, né? É preciso ver para crer, mas a situação que nós vamos enfrentar, porque pode ter certeza que está chegando aqui, nós vamos enfrentar uma situação de pandemia dentro da Paraíba e nós não temos estrutura de saúde para isso. Então, se nós não evitarmos com força agora, nós corremos o risco de perder muitas pessoas. E eu acredito que a Câmara vai tomar suas medidas, né? Nós vamos fazer a sessão hoje normal, amanhã normal, e quinta-feira nós vamos fazer uma avaliação se continuamos com as portas abertas ou se fechamos de vez a Câmara. Por um tempo. Vai depender, porque como o Olímpio disse, em 12 ou 13 dias, o número subiu de 500 para 20 mil, 25 mil de casos. Quer dizer, num país onde a estrutura de saúde de primeiro mundo, imagine nós, que não somos mais nem o terceiro, acho que a gente está do quinto mundo para lá, certo? Então, é questão de saúde pública, e ninguém pense que nós estamos brincando, nem ninguém pense que nós estamos exagerando, viu? Rio e São Paulo já estão em situação de desespero, certo? E para chegar aqui é rapidinho, certo? Aqui nós temos casos suspeitos, mas nenhum ainda confirmado, e eu desconfio que se algum desses for confirmado, o Ministério da Saúde vai, a Secretaria Estadual de Saúde vai esconder para não causar pânico, certo? Porque não é fácil. Então, com a palavra o vereador Sargento Neto. Está faltando reagente já em João Pessoa. E nada começou, não tem nada na Paraíba. Ó, comunicado, informamos que a partir de hoje o exame para a detecção do coronavírus está suspenso por tempo indeterminado em nosso laboratório. Com isso, pedimos... Levanta aí, qual laboratório é esse? Que laboratório é esse? Laboratório Roseane, lá embaixo da assinatura. Coloca o outro, por favor, querido. O outro. Olha aí. Outro laboratório, Maurício de Almeida. Também está suspenso lá em destaque. Quer dizer, nem começou. Nós já não temos reagente. E é importante, isso aí é particular, hein? E é importante que os senhores saibam que o sucesso da Coreia do Sul foi fazer o teste para detecção em massa. Aqui nem isso a gente está tendo condição de fazer. Obrigado. É verdade. Dar um bom dia a todos, agradecer a Deus a oportunidade. E também não poderia deixar de falar nesse assunto, né, um assunto que a população ela
não acordou ainda, doutor Olímpio, né? Porque existe dúvida, as pessoas falam que é fake, isso ou aquilo, não, mas a gente tem que mostrar para a população que é real e que num país como o nosso, né, que vive em desigualdade social há décadas, nós temos que tomar as nossas providências e que cada um possa fazer a sua parte, né? Inclusive uma forma respeitosa que os militares têm, doutor Olímpio, de saudação um para com o outro, que é a nossa continência. Inclusive, eu até publiquei nas minhas redes sociais hoje que a melhor forma, né, de você também contribuir, de dar a sua forma, de evitar o contato, porque nós somos um povo muito hospitaleiro, nós somos um povo onde a gente abraça, a gente aperta a mão, mas que nesse momento a gente tem que deixar as brincadeiras de lado e tem que levar a coisa a sério. Então o contato, né, mão com mão, né, aquele contato do abraço, ele deve ser aí evitado por um grande período, até mesmo, doutor Olímpio, porque os Estados Unidos, ele já determinou um toque de recolher, porque existe um tempo, né, de incubação desse vírus. E o que é que os Estados Unidos está fazendo, doutor Olímpio? Um toque de recolher durante 4 dias, porque aí isola o contato das pessoas. Não sei ainda se é o caso do nosso país, mas que alguns países que já têm aí milhares de números de registro, de confirmação desse vírus, as pessoas elas devem fazer isso, pastor Luciano Breno. Inclusive, quando a gente tem entendimento na palavra de Deus, que está em Lucas 21:11, que fala que as pestes virão, que as epidemias virão, e anúncios virão. E quando você lê mais abaixo, diz que não é o fim. Não é o fim, esse não é o fim, porque o fim ainda está por vir. Mas quando a gente também olha o que é que os nossos representantes podem fazer, inclusive eu posso até ser criticado, mas nós temos aí algumas verbas, né, um fundo partidário aí, bilionário, pastor Luciano Breno, e que esse dinheiro que vai ser gasto nas campanhas, que vai ser destinado aos partidos, porque não pode ser revertido aí já na campanha, já no tratamento, já em construções de hospitais? Por que não pode ser? Eu creio que os nossos representantes a nível federal devem tomar a postura. Inclusive, tenho uma admiração muito grande pelo senador Major Olímpio, e ele já reivindicou, já oficializou que esse dinheiro que vai ser destinado para o fundo partidário, para bancar a campanha desse ano, ele poderia muito bem ser destinado para a construção de hospitais. Os hospitais, imagina só, o país do Oriente construiu um hospital em 9 dias, e inclusive a gente foi até tema de uma discussão há alguns meses atrás, que em 9 dias foi construído um hospital, o Idaciasa. E por que não nós possamos aí cobrar dos nossos representantes a nível federal, nossos deputados, nossos senadores paraibanos, para que tomem a mesma postura? Muita gente não vai querer, né? Eu, particularmente, eu participei de 2 pleitos e o fundo partidário para mim foi 0. Não faço questão. Eu abro mão total. Não precisei, não precisarei, mas o que eu tenho a dizer é que nós, como Parlamento Mirim, somos uma casa bem pequena, mas que temos aí, né, aqueles que nos procuram para apoiar a nível federal, porque a gente não oficializa, né, porque todas as câmaras do Parlamento Mirim não oficializem os seus representantes a nível federal para que seja destinado, para que eles tomem postura, né, para esse desgaste que está tão grande no Congresso, né, desse parlamentarismo, para que eles possam tomar uma atitude e tentar recompor o respeito da nação brasileira. Podemos sim fazer a nossa parte, né? Eu não tenho muitos contatos com os nossos deputados federais, mas essa casa ela pode fazer alguma coisa. Ela pode fazer um requerimento, todos assinarem e enviar para o Congresso em urgência, para que eles tomem seu posicionamento. Porque no momento em que nosso país está vivendo aí, nosso país que já tem muitos problemas,
eles estão preocupados aí com o fundo partidário eleitoral. É lamentável, é lamentável. Nossa casa, apesar de ser o Parlamento Mirim, de não ter tanto poder assim, mas quando chega num momento como esse, a gente pode cobrar, e vamos cobrar sim. Eu, particularmente, tem um ditado que diz que andorinha só não faz verão, mas que cada um faça a sua parte. Eu vou fazer essa documentação, se os vereadores puderem assinar, é complicado, mas é viável, e é o que a gente pode fazer, e eu irei fazer. Vamos cobrar dos nossos representantes para quem tome postura, porque o presidente só, ele não consegue fazer nada. Ele está de mãos atadas, ele está amordaçado e tem aí tolhido aí o direito de poder fazer algo pela nossa nação, de pegar essas verbas, de destinar para criações de novos leitos, de hospitais, que sejam feitos da mesma forma que os países orientais fizeram. Em 9 dias construíram um hospital. E tão bem avançado. Inclusive Israel, ela já anunciou que em torno de 3 a 4 semanas construiu uma vacina que vai conter esse vírus avassalador. Mas, como eu sou um homem temente a Deus, eu ainda digo, não é o fim. Muitas pestes ainda virão. Não sou eu que estou dizendo. O pastor Luciano Breno sabe muito bem disso. Está em Lucas. Isso é café pequeno para o que virá. Então a gente precisa se prevenir e a gente precisa acordar. Nós precisamos sim unir forças e cobrar por enquanto, dos nossos representantes, e todo mundo pode dobrar o seu joelho. Não precisa ser em público. Vai no teu quarto, dobra teu joelho e ora a Deus, porque só Ele pode nos tirar dessa. Não adianta a gente cobrar, não fazer a nossa parte, mas que primeiramente a gente tem que orar a Deus para que tudo dê certo. Fica aí o nosso alerta, o doutor Olímpio já falou. Você abre os grupos de WhatsApp, você abre as redes sociais, você assiste o jornal, você escuta um rádio, ninguém fala em outro assunto a não ser isso, mas é isso que tem que falar. Inclusive nós estamos aí num período aí já de questão de partido, mas a nossa cabeça, ela tem que trabalhar, ela não pode parar. Ninguém sabe nem se vai ter eleição aí, do jeito que as coisas funcionam, do jeito que as coisas estão, ninguém sabe nem se vai ter. O que é que acontecerá daqui a 30 dias? A gente espera, a gente ora, a gente pede a Deus para que nesses próximos 30 dias a coisa seja controlada, que a população entenda. Inclusive, a presidente Ivonete tinha falado comigo, a gente tinha falado em off aqui, que ela tinha restringido a questão das entradas de 20 pessoas aí no nosso local e que ela poderia receber crítica. Eu, de forma alguma, eu respeito a decisão dela, porque cada um pode fazer a sua parte. Se vai restringir, se vai ser 20 pessoas, mas o importante é que cada um faça a sua parte. Se ela restringir a entrada de pessoas aqui, eu respeito, eu aceito, eu apoio. Eu apoio porque é necessário a prevenção. E como somos aí uma cidade carente, uma cidade pobre, por enquanto o que a gente pode fazer é se prevenir. Se prevenir. Daí as redes sociais vêm mostrando, os telejornais, os médicos vêm dizendo o que é que a gente pode fazer para poder segurar. Porque se depois que chegar em uma cidade como a nossa, uma cidade onde tem muitas pessoas hospitaleiras, pessoas que têm um contato físico, eu digo isso porque em todo canto que a gente anda, que a gente vê, as pessoas não procuram só falar de longe. A gente abraça, a gente fala, a gente cumprimenta, a gente senta do lado, a gente conversa muito próximo, e isso, tira uma foto, isso aí é como se diz, é o que vai fazer com que esse vírus ele se propague e ele aumenta cada dia mais. Então fica aqui o nosso alerta, o nosso apoio, o que precisar, irei fazer esse requerimento de urgência para enviar aí para os nossos representantes, para que eles possam também se sensibilizar com o resto da nação. E esse vírus, ele chega em todos os cantos, viu, gente? Valeu, meus amigos. Eu tinha pedido para combinar com vocês, colegas vereadores, para nós voltarmos a usar o copo descartável enquanto essa pandemia está aí crescente. Depois nós voltaremos para os nossos copos de vidro. Hoje, João não foi informado, mas eu gostaria de pedir a ele que já trocasse os copos de vidro
por copos descartáveis. Pois não. É só a questão das pessoas, né, de melhor idade. A gente não chama, né, as pessoas idosas, mas as pessoas de melhor idade, que é acima dos 60 anos. Né, se a senhora puder fazer o decreto também, dentro desse decreto, a gente poder dispensar essas pessoas. Já colocamos. Pronto, fique grato, presidente. Além da melhor idade, que trabalham na Câmara, aqueles que trabalham na Câmara de qualquer idade, que têm em casa portadores de câncer que estão em tratamento, pessoas com diabetes na mesma casa, ou idosos, também estão liberados da vida ao trabalho. Além do que, a partir de amanhã, os secretários de cada pasta vão escalonar os funcionários. Uns trabalham um dia, outros trabalham outro, para também não tumultuar os ambientes de trabalho que aqui são restritos, né? Os gabinetes são pequenos, os espaços são pequenos. Então, onde trabalha 4, vai trabalhar 2 num dia, 2 no outro. Aqueles que puderem adiantar o serviço em casa, poderão fazer. Mas nós temos casos aqui de pessoas que, além de ter a idade acima de 60 anos, tem em casa pessoas portadoras de comorbidades que não podem ter contato com o vírus. Tudo isso está no decreto. Eu pedi ali só para tirarem cópia, porque eu vou dar uma cópia a cada um de vocês e colocar nos espaços da Câmara e entregar também para a mídia, para que possam informar as medidas. Essas medidas do decreto não são definitivas. Elas podem ter mudança dependendo da situação que nós vamos enfrentar. Então, esse é o decreto para agora, para hoje, para os próximos dias. Se houver necessidade de mudança, nós o faremos. Pela ordem do vereador Olímpio Oliveira. Senhora presidente, apenas para reiterar. Não? Tem que botar álcool nesses recipientes que tem. O problema do álcool, os recipientes estão no local. O problema do álcool é que eu tenho uma equipe na cidade toda buscando álcool que não encontra para vender. Certo? Só que um dos nossos fornecedores se comprometeu a hoje entregar. Certo? Então, um funcionário nosso está lá na vigília, sentado na porta, esperando ele receber o álcool para pegar logo o nosso. É por isso que eu estou preocupado. Imagine só o básico do básico do básico, para você conseguir estar desse jeito. Se essa pandemia chegar com força, e há uma probabilidade muito de chegar, nós estamos perdidos. Porque álcool você não consegue, máscara você não consegue. Imagine. Uma máscara daquela que você pode usar em hospital por 4 horas, ela está custando R$90. Pois é. E eu tenho que comprar para o meu filho, que está no internato, dentro do trauma, e ele tem que usar para se proteger. As máscaras lá no trauma é aquelas mais fininhas, eu tenho medo. Meu filho só tem 24 anos. Né? Então, para você ver uma máscara custando R$90. Como dizia minha avó, um mulambo. Um mulambo está custando R$90 hoje. Aí aquelas normaisinhas a caixa é mais barata. Certo? Mas mesmo assim, para você ver, ainda tem gente que se aproveita de uma situação dessa para tirar lucro, né? Infelizmente. Então, por isso mesmo, como o Olímpio está dizendo, por essas situações é que nós temos que prevenir. Pela ordem do vereador Antônio Pimentel, depois o próximo inscrito é o vereador Janduí Ferreira, para o pequeno expediente ainda. Senhora presidente, eu vi uma cena hoje, antes de vir para aqui, nós entramos numa farmácia para comprar álcool gel, né? E um rapaz disse, tem ali naquela prateleira. Então, tinha eu mais 2 pessoas e fomos. Um saiu na carreira, tinha assim uns 30 pequenininhos daquele. O cara pegou um saco e botou dentro. Eu disse, mas meu amigo,
Eu estava procurando um álcool gel também, o outro também, meu também. Ele disse, vá procurar no outro canto. Como se ele se defendendo, Os outros, os outros não chegassem perto dele. Olha, Deus escreve certo, às vezes, por linhas tortas. O que está faltando nesse mundo de meu Deus é solidariedade. E essa questão do vírus, né, vai ensinar muita gente a ser solidário. Vai ensinar pela força do medo. Pela força do medo. A gente não estão fazendo um alarde geral. Ontem eu fiquei preocupadíssimo, senhores jornalistas, quando o presidente dos Estados Unidos, Trump, deu uma declaração ontem, vejam bem a gravidade, que os Estados Unidos da América vai ter uma grande recessão por causa desse vírus. Veja bem, a maior potência do mundo e em comércio, não é, disse ontem que ia haver uma grande recessão, que o governo ia trabalhar com as empresas, mas que o governo estaria presente. Ora, se os Estados Unidos estão dizendo que vai ter uma grande recessão, eu tenho que ficar preocupado, né? E esse país tem que os brasileiros se olharem um para o outro, porque não é possível que o país desse como o nosso, quando se fecha escolas, em vez de ficar em casa, vão para as praias. Quando se fecha uma fábrica, em vez de tratar do assunto, vão para os bares. Esse país precisa realmente de um sulavanco para ver se o povo entende a gravidade do que nós estamos passando. Muito obrigado, senhor. Janduí, com a palavra, eu gostaria de justificar a ausência do vereador João Dantas. Recebi da sua assessoria uma justificativa de ausência. Com a palavra, o vereador Janduí Ferreira. Senhora presidente, senhores vereadores, cumprimentar senhores da imprensa, senhores e senhoras da galeria, assessores de vereadores dessa casa. Na verdade, o tema da manhã de hoje, vereador Aldo, é muito importante, mas nós observamos algumas coisas que acontecem em nossa cidade. Um outro dia eu comprei uma garrafa de álcool gel, Aldo Cabral, R$7. E a gente vê o Brasil inteiro, o mundo preocupado com a pandemia, que isso hoje é fato, Sargento Regis. E a gente observa, vai num mercadinho, a princípio cobrando R$28, R$30 numa garrafazinha de álcool gel. Então esse país, e aí Pimentel foi muito feliz nas suas colocações, um país que as pessoas, diante de um problema tão sério, que é liberado dos seus trabalhos nas empresas, e eles vão à praia, tem que ter um trabalho de conscientização para esse povo. É muito grave o que está acontecendo no mundo, e está chegando, como foi dito aqui para o vereador Oliveira e outros que me antecederam, o problema é muito grave, e as pessoas não se conscientiza com o problema, e ao invés de facilitar, não é, aumenta mais o preço dos produtos. Então é importante que o PROCON municipal
ele também fiscalize, faça a fiscalização nesses estabelecimentos. Um outro dia, Pimentel, eu cheguei numa dessas lojas de conveniência, onde nós compramos algo a essas pessoas que vendem algo nos sinais de trânsito aí, que vende a partir de R$1. E é imoral. Cheguei numa loja de conveniência onde não tinha nenhum ponto de comércio por perto e paguei em 2 águas, ou seja, em 1 litro d'água paguei R$5. Então é importante que esse trabalho de conscientização seja feito em cima do problema e também outros casos que acontecem, que muitas vezes passa despercebido e as pessoas não denunciam, não faz nenhum contraponto sobre esses casos. Então, eu acredito que uma máscara por R$90, onde pode ser feita no nosso país por R$8, R$10, ser fabricada, na verdade, até mesmo em nossa cidade, onde nós temos que comprar importado da China ou de outros países por R$90. Então, o problema não é a chegada do vírus. O problema está na gente, nos nossos representantes que que impede de empresas que possam fazer ou fabricar e melhorar, os preços dos produtos e torna trazendo ou importando esse produto para que nós pagamos mais caro por conta de lucros, e de impostos pagos. Então, acredito que tem que ter um trabalho de conscientização com as pessoas, é uma questão de cultura. Nós precisamos fazer isso em nossas casas, nas ruas, e a presidente Ivonete está de parabéns com o que ela fez aqui na casa, para que as pessoas comecem a partir daqui, e levar essa mensagem para todos os lados da nossa cidade. Então, só isso, com essas minhas 5 palavras, só uma observação. Não só acontece com a questão da pandemia, mas com tantos outros casos que acontecem em nossa cidade e em nosso país, e é uma questão, repito, de cultura nossa. Então, cabe a nós se conscientizarmos e começar a fazer o trabalho a partir de conscientização a partir de nossas casas. Obrigado, senhor presidente. O próximo inscrito, o quarto, é o vereador Alexandre Pereira da Silva, do sindicato. Obrigado. Ele hoje está coloridinho, viu? Ele está parecendo um coronavírusinho. Que coisa maravilhosa. Isso é um bom sinal, que eu estou sendo visível aos vossos olhos, e isso não tem preço. Senhora presidente, todos os assuntos que foram debatidos aqui, têm sido debatidos, eles tratam justamente do assunto dessa enfermidade que tem assolado o mundo como um todo, e não me entendam mal quem for me ouvir agora, porque de antemão eu irei na contramão de tudo que foi dito aqui, no bom sentido. Ontem eu lia um artigo do competente jornalista Lenildo Ferreira, e a sua opinião, ela veio justamente de encontro à minha opinião, favorável à minha opinião, no que se refere à velha história de que sempre por trás de grandes catástrofes, de grandes dificuldades, sempre há, por parte de alguns, o benefício próprio, que é de alguém se beneficiar financeiramente. Com isso, eu não quero dizer que essa enfermidade não seja uma realidade, que não esteja acontecendo, até porque eu tenho uma opinião, e se chegar ao Nordeste, porque o Brasil não é como o Japão ou como a China, e consegue construir um hospital, vereador Anderson Maia, e atentamente me ouve, vereador Pimentel, e vereador Bruno Faustino também, vereador Neto,
não é como o Brasil, e consegue fazer uma unidade hospitalar, por mais que tenhamos dinheiro e recursos, em 10 dias. Primeiro, que a burocracia não deixa. Segundo, que a corrupção ela é galopante. Então, nós não conseguiríamos nunca fazermos um hospital em 10 dias. Isso seria uma grande utopia, pensarmos nisso. Agora, nós estamos em alguns meios e algumas redes sociais, está criando um terrorismo na mente da população, de que até parece que nós estamos vivendo o apocalipse. Parece que o mundo vai se acabar de hoje para amanhã. Nós, que muitas vezes vamos ao banheiro e esquecemos de lavar nossas mãos, agora estamos atrás de álcool em gel, pagando o que era 7 conto, agora custa 24, 25 conto, uma caixa de máscara. Eu que sou paciente oncológico, já passei por isso, tive câncer, imunidade, a minha ela é bem baixa, e há quem diga que eu não deveria, doutora Eliana Campelo, diga isso para mim, eu não deveria nem estar saindo de casa, eu não vou me privar do dia a dia, da minha vida, porque nós estamos aterrorizados com um vírus que vai matar. Ora, eu sou cristão e sei que não cai um fio de cabelo de nossa cabeça se não for a vontade de Deus. Então, ninguém morre de véspera. Está aí, Ribamar, atentamente, me atende, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Há poucos dias eu completei isso. Alguém pode dizer, não, mas isso é só religião. Eu digo que acredito em Deus, mas tenho medo de uma gripe. Ora, nós não podemos nos isolar. Já imaginou se todo mundo resolver ao mesmo tempo, dentro de sua própria casa, se privar do contato, do acesso com sua esposa, com seus filhos? Eu vi ontem coisas em alguns grupos, eu faço parte, que é estarrecedor. Parece que nós estamos vivendo na era das bruxas. Não sai de casa, há uma nuvem negra e pousou sobre o país. O presidente é criticado porque apertou a mão de algumas pessoas. Ora, hoje se cumprimenta com os cotovelos. Vejam o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui dizendo aos senhores, para que depois não me interprete mal ou saia notinha de que o vereador Alexandre está dizendo que o vírus não existe. Existe, é claro, eu não sou inocente. Criado em laboratório ou não. Tantas teorias surgiram aí, como teoria da conspiração. Mas já imaginou o vereador Aldo Cabral, lá no seu comércio, proibir com que as pessoas mais humildes entrem lá, porque possa ser que vá contaminar alguém? Ora, será que esse mesmo cuidado do álcool em gel, as pessoas mais carentes das nossas periferias estão tendo acesso a um álcool que custa hoje, aí, o que custava R$6, R$2,50, é 7 hoje, um tubinho de 20 ml ou menos, e que é isso? Não é possível uma caixa de máscara que custava R$24 por 50 unidades, está por 54, ontem alguém mandava ver na farmácia, R$54, isso é algo que é um absurdo e é lamentável. Mas, encerrando meu tempo, eu gostaria de pedir os meus colegas vereadores, o colega Luciano Breno está aqui e Rodrigo Ramos saiu, de que nós pudéssemos, diante de tudo isso que está tendo aí, essa divulgação, nós estamos perdendo o foco, que é justamente, pastor Luciano Breno, o preço dos combustíveis. Redução lá na distribuidora, redução em outras cidades, em Campina Grande, a máfia dominadora dos postos de combustível, a quadrilha operante dos postos de combustível em nossa cidade. Quem me vê agora na minha transmissão ao vivo no Instagram, sabe que eles estão desafiando a sociedade campinense, estão desafiando o Ministério Público, o PROCON, mantendo o preço elevado. E o meu apelo, mais uma vez aqui, ao meu colega relator Luciano Breno, que nós possamos protocolar o relatório, senhora presidente, da CPI, denominada CPI dos combustíveis, para que a gente possa encaminhar os órgãos competentes. Nós não podemos cair no esquecimento de que essa crise que está chegando, dessa enfermidade, ela possa nos silenciar diante do fato tão grave que é o preço dos combustíveis, que continua ainda os mais altos
o mais alto do interior do Nordeste e, por que não dizer, o da Paraíba. Então, nós precisamos dar uma resposta à sociedade. O nosso protocolo, vereador Luciano Breno, protocolei hoje pela manhã no vosso gabinete um ofício solicitando com que nós possamos adiantar a entrega desse relatório, e eu creio que Vossa Excelência já o tem pronto, e isso é importante, porque nós fizemos uma prorrogação em 9 de dezembro e nós precisamos urgentemente dar uma resposta à população. A parte que cabia à comissão, essa foi feita, e nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar com que caia no esquecimento uma CPI, um trabalho tão sério que foi feito por nós, Vossa Excelência, o colega vereador Rodrigo Ramos e a mim mesmo, e nós precisamos dar uma resposta. Os postos de combustível em Campina Grande, pouquíssimos, reduziram o preço. A maioria permanece com o preço elevado, preço muito alto, desafiando, vereador Galego do Leite, a sociedade campinense, desafiando essa quadrilha que se instalou em Campina Grande de postos e tentam a todo custo maltratar a população campinense. Então, quem me vê nas redes sociais, nesse momento, nas minhas transmissões ao vivo, saiba que nós estamos empenhados em apresentar à sociedade campinense algo que possa garantir ao cidadão de que em Campina Grande o que foi montado durante muitos anos foi uma grande articulação para lesar o preço, lesar o bolso do cidadão campinense, do consumidor. Esse é o meu apelo ao meu colega pastor Luciano Breno, relator da CPI, e ao colega membro da CPI, vereador Rodrigo Ramos. O próximo inscrito é o menino lindo, solteiro. Eita, já casou? Meu Deus. Ah, tá. Muito bem. O divorciado Anderson Maia. Oi, foi. Senhora presidente, obrigado pelo lindo. Fico lisonjeado. Mas não divulgo muito não meu estado civil não, que é complicado. Senhora presidente, antes de qualquer coisa, dizer que eu achei pertinente o posicionamento da casa com relação a esse decreto, né, de se precaver, de tomar essas medidas preventivas enquanto instituição. E aqui eu faço até um apelo, senhora presidente, ampliando os cuidados que a gente está tendo aqui, de nós vereadores, vereador Preto, podemos, Pimentel, utilizar o nosso próprio microfone, porque de nada vale a gente ter todo o cuidado, né, do copo plástico, do álcool em gel, e a gente está ali na tribuna compartilhando o mesmo microfone. Então, se cada um tem o seu individual aqui, eu acho que seria sensato cada um usar o seu no seu assento, inclusive. Não como comodidade, mas como prevenção também. É claro que tudo que está acontecendo, e aí comungando com algumas falas que a gente já escutava aqui, a gente tem recebido, e cada um da gente também, nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, a gente recebe tanta coisa. Algumas coisas absurdas, exageradas, mas outras que fazem realmente sentido e faz com que, vereador Pimentel, a gente reflita mesmo. Sabe, é um momento que a gente precisa refletir. Você falava com muita responsabilidade sobre a questão da solidariedade. Então, assim, se falando de solidariedade, a gente observa que tem um caos se alastrando em nosso país e no mundo todo. A gente não vai adentrar aqui nas questões de cunho mais global com relação à economia. E, logicamente, a gente sabe que isso vai afetar, já está afetando. Mas hoje, minha gente, eu recebia um circular aqui, e eu quero compartilhar com vocês, que é justamente aqui que está ocorrendo. Eu recebo por parte das pessoas a cobrança de um posto de saúde que mal funciona,
de, por exemplo, os educadores físicos do município que ainda não estão trabalhando e, porventura, e por consequência também não estão recebendo seu salário, porque não estão em sala de aula, são prestadores que fazem parte, né, do currículo das escolas, é obrigatório. Mas a gente cobrar hoje de um município que um funcionário trabalha é a mesma coisa da gente estar escutando o pronunciamento de um prefeito que vai, com toda a orientação que a gente vem acompanhando, espero que o Estado também atenda, suspender as atividades em algumas localidades, como já suspendeu. E, dito isso, eu recebi um circular hoje do Sintemp, senhora presidente, que é o Sindicato das Instituições de Ensino Particular, aqui da Borborema, do Complexo da Borborema, consequentemente também na Paraíba deve já estar circulando. Que aqui eu vou só ler a matéria. Circular urgente pela suspensão imediata das aulas nas escolas e universidades privadas do Agreste da Borborema. Ora, claro que todo estudante, todo professor, funcionário, proprietário de instituições hoje está se perguntando: quem vai pagar essa conta? Como é que eu vou receber o prejuízo de uma mensalidade que não vai chegar ou do ano letivo que vai ser prorrogado, vereador Pimentel? Como é que isso vai se dar? Isso é uma pergunta que particularmente eu também me faço. Estendendo também para a rede municipal, a gente também se questiona isso. Todo o atraso que já houve, porventura, pelo atraso de uma mercadoria que não chegou às portas das creches e das escolas municipais, né, de professores que ainda não conseguiram, vereador Galego, começar a trabalhar porque a escola não está a funcionar. Então, tem muita coisa para ser discutida. O que eu estou aqui relatando é que essa casa ela não pode se furtar da discussão. E em boa hora a gente se pronuncia. E aí, senhora presidente, não sendo um corporativista, mas a gente termina também levando essa responsabilidade. Só para eu concluir minha fala de hoje, amanhã eu venho com mais detalhes. Há quem ainda questiona a Câmara Municipal de Campina Grande. Rapaz, os vereadores não querem que o povo vá lá acompanhar o trabalho, não. A Câmara está vetando a participação popular. Estão boicotando a participação do povo. Se esse decreto não sai, senhora presidente, daqui a pouco a matéria que ia sair era: a Câmara de Campina é a única que não se pronunciou. É a única que não está, né, se posicionando. Eu estou falando, Alexandre, que em boa hora a gente se posicionou, porque a gente está sendo criticado, e eu já vi crítica, dizer que a gente está boicotando a entrada do povo para acompanhar os trabalhos. Olha só, cada vereador tem a oportunidade de divulgar seu trabalho em redes sociais, a Câmara divulga de forma simultânea toda a sessão. Basta você entrar no próprio Facebook, está lá disponível, para que você possa acompanhar. Principalmente porque, né, Pimentel, nem todo mundo pode estar aqui acompanhando os trabalhos. Mas, assim, é só para dizer que essa Câmara está ciente da problemática, que a gente precisa prevenir mesmo. Tá? Não é a gente alimentar um caos, mas se a gente previne, se a gente faz nossa parte, certamente muita coisa a gente pode evitar, né, no decorrer aí desse vírus silencioso, nesse vírus do medo, como o Lenildo falou, né, que é o coronavírus. Obrigado, senhora presidente. Encerrando com a fala de Anderson Maia, o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Pela ordem de inscrição, o primeiro inscrito é o vereador Luciano Breno. Senhora presidente e demais colegas vereadores, meu bom dia a todos que se fazem presente e que nos acompanham pelas redes sociais. Não poderia ser diferente estar aqui nesta manhã na tribuna para abordar um assunto que, de fato, tem sido, a nível mundial, o assunto mais debatido nesses últimos dias. Um assunto de relevante importância e preocupação, né? Não só importante pelo valor que é o assunto, mas também pela importância que se traz hoje no mundo inteiro, que é, sem dúvida, essa pandemia que tem afetado o nosso país. Eu queria chamar a atenção da senhora presidente. Dia 13/3, nós protocolamos nessa casa um requerimento solicitando
que fosse realizado uma audiência pública no sentido de tratar exatamente a respeito do coronavírus. Entendendo eu que hoje existe essa restrição de aglomeração de pessoas, eu gostaria de pedir à senhora presidente que acatasse esse requerimento como um pedido nosso e aos demais colegas vereadores, vereador Pimentel, para que a gente pudesse internamente, apenas com os vereadores, e aí eu até sugiro isso, concordo plenamente, que de fato, para que a gente possa preservar a saúde e o bem-estar de todas as pessoas, que realmente seja restrito a entrada nesta casa de aglomeração de pessoas, para que a gente possa contribuir nesse momento tão difícil que o mundo inteiro está passando. Então, foi protocolado, dia 13, um pedido. Eu sugeria, já que de quinta-feira, uma sugestão da presidente, a gente iria tratar sobre esse assunto. Eu sugeria, e aí uma sugestão, que a gente, quinta-feira, só os vereadores, e se possível, dentro desse pedido, trazer o secretário de saúde, para que a gente pudesse ter números técnicos, de fato, do que está acontecendo na nossa cidade. E não é só o que está acontecendo na nossa cidade, é do que pode acontecer, do que pode vir a acontecer, como está previsto, né, por várias pessoas que têm dito e têm divulgado, vereador Preto, que a situação ela vai se tornar mais difícil a partir do mês de maio até o mês de junho. Então, é uma responsabilidade dessa casa, é sim um dever dos vereadores de tratar sobre esse assunto. E o vereador Olímpio Oliveira disse algo muito interessante. A gente tem, né, que deixar de ouvir, Pimentel, os pitaqueiros, né? Aqueles camaradas que vão para as redes sociais apenas com o objetivo de fazer e praticar maldade, né? E trazer à sociedade notícias que são notícias mentirosas. Ou seja, notícias mentirosas. Então, está na hora de nós combatermos e mostrar à sociedade, se for necessário. E aí eu entendo, não é, que esse é o momento de prevenção. Se existe por trás uma rede de interessados em superfaturar máscara, em superfaturar o álcool gel, eu acho que nesse momento não nos interessa. Interessa sim a sociedade no mundo inteiro combater um mal que se vem de forma, numa velocidade grande, atingindo, como foi bem dito aqui, se em um dia existia tantos casos, vereador Renan, em poucos dias o número alarmantemente aumentou, acrescentou. Então essa é a minha primeira fala. Vou conceder uma parte ao vereador, mas antes eu queria também tratar de outro assunto, que é da CPI dos combustíveis. Tivemos a CPI, um trabalho fundamental, importante, e hoje eu recebi uma ligação de uma das emissoras de Campina Grande, que me questionava em relação à data para que fosse entregue o relatório da CPI dos combustíveis. E nessa ocasião concedi uma entrevista, né? Já era notório que o vereador Alexandre Pereira, por dirigente que é, já tinha feito essa cobrança nas redes sociais, né? Inclusive com a expressão de apelar ao vereador pastor Luciano Breno para que ele fizesse, entregasse, protocolasse o relatório. Inclusive recebo nas minhas mãos, está em minhas mãos o ofício, mais uma vez de forma diligente, por Vossa Excelência, que me solicita o relatório, e uma das fundamentações é que a demora ou a morosidade
pela entrega do relatório, possa causar um prejuízo à CPI. Primeiro, esclarecer publicamente e deixar registrado nessa casa que o vereador Pastor Luciano, no seu relatório, jamais irá expressar ou transcrever a vontade particular nem do pastor Luciano Breno, nem do vereador Alexandre Pereira e nem tampouco do vereador Rodrigo Ramos. O que irei transcrever é, através de documentação, aquilo que foi apurado, aquilo que foi, de fato, vereador Bruno Faustino, de fato foi, durante esses meses, apurado através de documentação, de audiências que foram feitas aqui nessa casa. Dizer também que a morosidade, se assim se entende, ela, no meu entendimento, pode se transferir para cuidado e zelo naquilo que se faz, porque sou jurista, sou advogado e não vou, de forma leviana, levantar hipóteses, possibilidades ou conjecturas que, porventura, venham a trazer, sim, a falta de credibilidade e confiança a essa casa. Tudo o que irei relatar será baseado em documentos, em busca pela verdade, tudo aquilo que irei relatar, que já está, inclusive, pronto, e irei protocolar, como anunciei, na Campina Grande FM hoje, irei protocolar nessa quinta-feira. Será exatamente aquilo que foi apurado. Repito, de forma clara, objetiva e transparente. Não transcreverei vontade pessoal nesse relatório, mas colocarei sobre ele a minha marca e a minha assinatura diante dos documentos aqui compilados durante toda a CPI dos combustíveis. Então, feito esse esclarecimento, dizendo que não haverá, aliás, não houve, vereador Alexandre, e nem haverá nenhum prejuízo por esse tempo demorado, porque tudo que foi apurado está devidamente documentado em todas as audiências que foram realizadas nesta casa. Teríamos, sim, um prejuízo se aquela documentação não estivéssemos em nossas mãos com a capacidade de aferi-las e trazê-las ao relatório de forma contundente, verdadeira e transparente. Então, não teremos prejuízo, porque tudo foi apurado. Numa apuração, apenas se teria prejuízo se as provas fossem perdidas, mas as provas estão bem guardadas e seguras, com muita responsabilidade e com muito compromisso. Mas, para que não cause nenhum mal-estar, estou aqui publicamente, como já fiz, repito, hoje pela manhã, logo cedo, a uma emissora de rádio, anunciei que quinta-feira estarei protocolando o relatório emitido por mim, fundamentado, com documentação, comprovando aquilo que, de fato, iremos falar. Concederei uma parte ao vereador Janduí, posteriormente ao vereador Alexandre Pereira. Obrigado, vereador. Só sobre o requerimento que o senhor já protocolou, acho, dia 13. Sobre o requerimento da audiência pública. Assim, a gente tem que ver com cuidado. Eu acho que é uma contradição, uma audiência pública onde a Câmara está se esvaziando, que não pode, né? Então, assim, eu acho que Vossa Excelência não escutou quando eu falei. Vossa Excelência não escutou quando eu falei. Se Vossa Excelência conceder para eu concluir, aí eu vou explicar por quê. Aí se a Vossa Excelência não conceder, não tem problema nenhum. Assim, não é por mim. Vou assinar o requerimento com todo o respeito à Vossa Excelência, mas a população vai entender que forma. A audiência pública é onde aglomera pessoas, são chamados representantes. Então, assim, o prefeito já fez um trabalho belíssimo ontem, convocando a imprensa, todos conscientizando. Assim, eu quero que a Vossa Excelência entenda. Estou de acordo com Vossa Excelência e concordo plenamente. Agora, eu quero, assim, ouvir um pouco a população para ver. Porque é uma contradição, no meu ponto de vista, o que a população vai olhar para essa casa. É só isso, presidente. Vossa Excelência explicando agora, fica até melhor. Pronto, não me levar mal por esse questionamento, mas só para que as pessoas
entenda o que é que vai significar esse requerimento para a população no contexto audiência pública, para a população entender de forma clara. Vossa Excelência, diligente, atencioso que é, talvez por um lapso de atenção, Vossa Excelência não escutou o que eu falei, que protocolei dia 13, antes mesmo do decreto anunciado pelo prefeito, que está de parabéns pelos cuidados, a presidente dessa casa, que tem de forma, e aí eu acredito que de forma muito prudente, já sentia o desejo e a ânsia de restringir, digamos assim, a entrada de pessoas nessa casa. E quando eu falei que protocolei dia 13, eu fiz a seguinte observação: já que a presidente sugeriu para que na quinta-feira pudéssemos estar como temática abordando o tema que hoje é mundial, que é o coronavírus, nós faríamos essa audiência pública apenas por nomenclatura, seria esse nome determinado ou qualquer outro nome, pararíamos por sugestão desse vereador e da própria presidente, na quinta-feira, todos os outros trabalhos iríamos discutir apenas em relação às providências preventivas tomadas sem a presença do público e sem a presença das demais pessoas. Apenas, se possível, de forma técnica, nós trouxéssemos o secretário de Saúde para que, a partir daí, nós pudéssemos elaborar e contribuir no sentido de prevenir o que nós temos visto, não pensando nós que estaríamos agindo de forma exacerbada ou exagerada. Estaríamos, sim, contribuindo com a sociedade de Campina, como Câmara Municipal, e aí não vejo por que consultar o povo naquilo que o povo anseia e pede. Porque foi dito também aqui que muitas notícias são notícias falsas, notícias que estão trazendo pânico à sociedade. E a Câmara Municipal de Campina Grande, pela credibilidade que tem, pela responsabilidade que tem e pelo trabalho de 23 vereadores atuantes que são na cidade de Campina Grande, certamente, se passasse essa informação à sociedade de Campina, eles iriam dar mais crédito àquilo que nós aqui chegássemos à conclusão do que aquilo que é noticiado todo dia nas redes sociais e que tem causado pânico, que tem trazido aos hospitais um pânico geral, pessoas que estão indo por qualquer motivo ao hospital achando que já estão infectados com o vírus. Então, essa é o nosso pedido para que nós fizéssemos apenas os vereadores e, se possível, apenas alguém da Secretaria de Saúde que trouxesse para a gente, além daquilo que já está sendo feito, aquilo que nós podemos fazer. Porque, como disse a presidente Ivonete Ludogério, são situações transitórias que podem ser modificadas conforme a gravidade daquilo que a gente esteja enfrentando. Então, é essa minhas explicações. Concedo uma parte ao vereador Alexandre Pereira. Primeiro, agradecer a Vossa Excelência a oportunidade que nos concede, dizer do meu reconhecimento na competência de Vossa Excelência, no trato, no zelo com o que é público, e isso eu faço de público e reconheço o trabalho que Vossa Excelência tem feito nessa casa, e não poderia ser diferente quando Vossa Excelência se coloca à disposição da apresentação do relatório da CPI. Parabenizar também Vossa Excelência no sentido da realização e com bastante clareza dessa audiência pública que pode ser realizada de uma forma diferenciada. Também aproveitar o ensejo, parabenizar o deputado Manuel Ludogério, que diligentemente, entre os primeiros deputados, vereador do presidente, fez um requerimento também parecido com o de Vossa Excelência, já apresentando na Assembleia. Eu acho que isso é importante. Mais uma vez, ser solidário com a posição da vereadora presidente, então, tem sido criticada pela sua posição ágil, correta, coerente quanto aos cuidados aqui na casa. Alguns, por ciúme, por inveja ou por despeito, tentam a todo custo desqualificar essa casa, e o trabalho, e a colega vereadora presidente tem feito, mas ela está de parabéns. Parabéns a Vossa Excelência. Entendo a preocupação do meu colega aqui ao nosso lado, Janduí, mas ele entendeu, ele compreendeu qual foi a forma como Vossa Excelência fazer logo após os esclarecimentos, e isso é muito bom. Então, apenas reconhecendo o trabalho de Vossa Excelência e parabenizando também. Eu quero aproveitar a lembrança
e parabenizar o deputado Manuel Dugério e dizer à presidente que tudo que se faz de bom, não há nenhum tipo de restrição de se reconhecer, né? E foi exatamente inspirado naquilo que eu vi do noticiário, que o deputado Manuel Dugério se preocupou em levar para a Assembleia essa temática e discussão, vendo a diligência do deputado, de imediato me causou o interesse em também fazê-lo nessa casa para que a gente possa discutir. Agradeço a todos, que Deus nos abençoe. Olha, só um minuto, vereador Janduí. O próximo inscrito é o vereador Josenildo Alves dos Santos, mas eu queria José Hildo, desculpe, o nome difícil, é melhor Galego do Leite mesmo. Eu concordo, é melhor mesmo. Essa questão da audiência pública, eu vou fazer agora como o cara da Globo, há controvérsias. Na Assembleia não vai ocorrer, apesar de o meu marido ter entrado com requerimento, pedido, a imprensa divulgou, mas na Assembleia hoje encerra sessão por 15 dias até ulterior deliberação. A Assembleia vai fechar, certo? Não é o nosso caso, eu acho que ainda não precisamos causar um pânico, né? E o presidente da Assembleia tem muita força, né? E ele disse que ia fechar, que hoje os deputados fossem à Assembleia, porque seria a última sessão até ulterior deliberação. Então, lá não vai ocorrer. E a audiência pública, no decreto que fizemos aqui, já foi cancelada todas as audiências públicas. Eu acho que a gente pode aproveitar, enquanto nós estivermos fazendo as sessões, discutirmos aqui, porque quem tem interesse no assunto está em casa vendo pela TV web, né, pela internet, né? A gente sempre contou com um público pequeno aqui nessas galerias, nas sessões normais, mas tem muita gente que está em casa vendo a programação aqui do nosso dia a dia. Então, eu convoco os colegas para amanhã nós estarmos aqui no horário regimental. Amanhã teremos uma pequena pauta de votação e decidiremos se faremos uma audiência pública diferenciada, onde o público vai estar em casa, a gente faz o convite para que todos entrem na internet para escutar a discussão e convida pessoas que possam discutir aqui esse tema. Agora, eu tenho muita preocupação de continuar com as sessões aqui na casa, porque quando eu falei que não ia ter público, não é? Muita gente caiu em cima dessa situação, como era que a Casa do Povo ia fechar as portas para o povo. Eu recuei para, ao invés de não deixar ninguém participar, fazer apenas uma redução do número de pessoas que entrassem para as galerias dessa casa, até de 20 pessoas. E essa decisão é a decisão que pode ser modificada. E esse decreto que vocês vão receber, eu já mandei deixar nos gabinetes cópia para cada um de vocês. Tem alguns itens que nós podemos ainda modificar, vai depender dos próximos dias, das próximas horas. Eu continuo achando que tem muita gente que não está levando a sério a questão dessa pandemia. Eu acabei de receber aqui uma mensagem da professora Verônica, não sei quem é que lembra de professora Verônica, que foi secretária de Educação aqui, foi subsecretária do Estado. Ela hoje é da ONU,
das Organizações das Nações Unidas. É uma campinense paraibana de muita inteligência e muito destaque, e ela está, através da Organização das Nações Unidas, fazendo um trabalho de pedido de cuidado com o coronavírus e de oração, certo? Então, quando você vê a ONU se preocupando, né, de mandar os seus dirigentes locais, e ela é aqui na Paraíba e no Nordeste, ela fica em Recife, mas a Paraíba fica aos cuidados dela. Quando você vê essa preocupação, você passa a crer mais ainda que a situação não é fácil. Então, o decreto está aí, vocês leiam com atenção. Amanhã estaremos aqui, o pastor Breno vai estar aqui também. Nós teremos uma pequena pauta de votação de requerimentos e de projetos, e nós vamos decidir no dia de amanhã se precisa tomar mais alguma medida em relação a essas questões. Uma das medidas que tem, a sexta-feira a Câmara vai ser fechada. Agora, a Câmara vai ser fechada, porque a gente determina aqui o fechamento da casa, aí todo mundo vai chegando e vai dizendo ao vigia, não, eu vim buscar um papel, eu vim fazer isso, eu vim fazer aquilo. Eu vou deixar uma pessoa no portão que vai estar com a seguinte determinação: se deixar entrar, ele vai perder o emprego. Certo? Aí vocês é quem tem que fazer a reflexão de que se vale a pena fazer um pai de família perder o emprego. Certo? Sexta-feira fechado. Segunda, terça e quarta, por enquanto, nós vamos fazer um revezamento desse pessoal que trabalha, e até os profissionais de imprensa, porque ficam ali um e o outro a menos de 1 metro de distância, né? Um do outro. Irã mesmo, que vai muito a Galante, né? Faz essas viagens internacionais para Galante. Pode ser que ele traga de Galante, né, o vírus. Tem uns que fazem umas viagens internacionais ali para o Araxá, o Bodocongó, né? Mas mesmo assim, certo? A distância de 1 metro não é obedecida. Está ali Ribamar e de Jair com menos de 1 metro de distância um do outro. Ribamar chegou dos States há poucos dias. Estava em Las Vegas jogando. Então, tudo isso é causa para a gente ter cuidado. Então, amanhã decidiremos essa questão junto com o vereador Breno. Eu entendo a preocupação, que é a preocupação que o meu marido teve a nível de Estado, mas como a aglomeração é proibido, a gente tem que, já confirmou, e muitas outras vão ter, infelizmente. No caso, na Santa Clara. Então, na Paraíba, divulgam, né, que existe casos suspeitos, mas nenhum confirmado. E Deus ajude que nenhum seja realmente confirmado, mas que nós corremos um risco grande, nós corremos. Então, eu quero pedir aos colegas que, dependendo do que acontecer daqui para frente, a gente possa tomar medidas mais drásticas. Eu peço a compreensão de vocês, porque nós somos 23 pessoas de muita responsabilidade, apesar de muitos acharem que não, mas nós temos uma responsabilidade sobre todos aqueles que nos colocaram aqui nessa casa para defendê-los. E quando a gente está defendendo a saúde de um ser humano, a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, eu passo a palavra ao colega vereador José Hildo Alves dos Santos Galego do Leite. Depois, o último inscrito é o vereador colega Bruno Faustino, no grande expediente, para poder encerrarmos o grande expediente. Senhora presidente, demais colegas vereadores, amigos da imprensa, funcionários aqui da casa, colegas assessores, amigos internautas que nos acompanham nessa manhã, cidadãos que se encontram aqui na manhã na galeria, na pessoa de seu Heriberto, que está aqui nos
prestigiando com a sua presença. Muito bom dia a todos. Senhora presidente, hoje eu iria tratar de alguns assuntos pertinentes à nossa população, à cidade de Campina Grande. Mas diante dos fatos que são recorrentes, que não é só em Campina Grande, na Paraíba, o vereador Marco Reis, mas também no mundo como um todo, a nossa fala também irá nesse mesmo direcionamento. Se existe essa preocupação, e de pronto eu chamo a atenção para todos os colegas que têm redes sociais também para tentar publicizar. Muitas das vezes a população não está presente, não acompanha os trabalhos, não acompanha a mídia, mas tentar disseminar, vereador Bruno Faustino, separar o que é fake do que é fato, né, e tentar ajudar a população de alguma forma. Nós temos feito isso, eu vejo alguns colegas vereadores na mesma direção fazendo isso também, né, de tentar informar a população de forma mais transparente e com informações verídicas, meu amigo Heriberto, né, não com fake news espalhando. Mas há sim uma preocupação, né, a preocupação ela é mundial, e nós estamos aqui também, a exemplo do colega vereador pastor Luciano Breno, a exemplo do que já fez a mesa diretora de tomar algumas precauções, algumas medidas extremamente importantes, nós trouxemos também nessa manhã, vereador Saulo Noronha, né, um requerimento sugerindo também, é um pedido, né, à Superintendência de Transporte Público de Campina Grande, vereador pastor Luciano Breno, que até então nenhum colega tinha trazido esse tema para aqui, que é a preocupação com os usuários de transporte público. O terminal de integração, que é hoje um grande ponto de ônibus, né, na verdade, mas não deixa de ser uma preocupação, vereador Saulo Noronha. E os ônibus. Então, o nosso apelo, e nós iremos, se tiver quórum logo mais, quando terminar a sessão, vereador Preto, Vossa Excelência que é um vereador dirigente, sempre está preocupado com as questões da população de Campina Grande. O nosso pedido é ao superintendente e há, vereador Saulo Noronha, recursos. A STTP arrecada muito bem, diga-se de passagem, né? Arrecadação milionária anualmente. Então, para que disponibilize, Saulo, para aquela população mais carente, a que mais precisa, né? Disponibilize nos ônibus, certo? Álcool em gel, disponibilize também nos terminais, pontos estratégicos para ajudar, de certa forma. Então, a nossa fala é em nome desses usuários, vereador Nelson Gomes, que nos prestigia nessa manhã, né, que disponibilize, né, para que esses usuários possam também, de alguma forma, sentir pelo menos a sensação de que está se prevenido e que supostamente não possa transmitir, não possa propagar o vírus. Então, é um apelo que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, de forma a colaborar também com os colegas vereadores que me antecederam, e a gente vai direcionar e tomara que logo mais, depois que terminar o grande expediente, nós possamos votar e fazer o encaminhamento. Se não fizer, eu irei despachar pessoalmente na STTP, porque isso não pode esperar para amanhã, não. Se puder ser instalado, né, ainda hoje à tarde, né, que possa ser distribuído nos ônibus, na entrada das portas dos ônibus, que aí, repito, aquela sensação de que está se prevenido, vereador Marinaldo Cardoso, possa ser também sentida por aqueles que mais precisam, que são os pais de família, mães de família, que utilizam o transporte público de nossa cidade, e os ônibus, em horário de pico, andam superlotados, abarrotados. Então, nada mais do que justo do que se preocupar também para com esses, né, trabalhadores e trabalhadoras. Só concedo uma parte ao colega vereador Saulo Noronha, para poder também contribuir nesta manhã no debate. Muito bom dia a todos. O assunto que Vossa Excelência traz no requerimento é importante, Galego, só assim para tentar corroborar. Eu acho que dentro do terminal de integração, nesses locais, eu acredito que a STTP, se encontrar essa mercadoria, que é uma mercadoria que eu acho que está difícil, a gente tem relatos que não está tendo nas farmácias, e nos supermercados já há uma grande falta. Eu não vejo assim, diante de lei, como a STTP possa colocar isso dentro dos ônibus. Eu acho que as empresas
de ônibus, como os hospitais particulares, os restaurantes, as empresas particulares, elas é que devem colocar esse material para uso coletivo das pessoas que adentram aquele espaço. Na minha opinião, eu acho que tem que haver uma pequena mudança no requerimento, dizendo que as empresas particulares ofereçam e disponham, não só ofereçam, tem que dispor na entrada dos ônibus. E a STTP, por sua vez, tem que colocar isso nos terminais de integração. Eu acho que deva proceder assim. Até para justificar diante de lei que não foi utilizado dinheiro público em espaço particular. Eu acho. É um pensamento meu. Mas o requerimento é importante, é válido. Tudo que nós pudermos fazer para aniquilar esse vírus maléfico que está aí dizimando populações, tirando vidas. Agora mesmo eu vi aqui que o primeiro caso de morte no Brasil foi registrado em São Paulo, vereador Marinaldo. E isso realmente nos traz aí preocupação diversas. A gente pensa que esse vírus ainda não está em Campina Grande, mas quem é que sabe? Lamentavelmente, eram para ter esse pessoal que vem de fora, galego, em aeronaves, em voos internacionais, eles eram para ter sido só liberados quando fizessem exames neles, para constatar ou não, ou que essas pessoas ficassem em quarentena até que tivesse uma determinação liberando eles, mas lamentavelmente não foi isso que aconteceu. Então temos que nos proteger. Vossa Excelência está de parabéns, concordo que as empresas elas devam colocar esse material à disposição das pessoas, que aliás já era para fazê-lo. Eu acho até que tem que ter uma lei dessa casa, independente do vírus ou não, que os locais públicos, particulares, né, que é particular a empresa de ônibus, ela tenha que dispor disso aí. Obrigado pelo agradeço o colega vereador Saulo Noronha, concordo em quase tudo que Vossa Excelência falou, mas em relação às empresas, né, que prestam a concessão pública, né, e tem a STTP como parceira delas também, eu acredito que a STTP tem um corpo técnico, vereador Saulo Noronha, e no estado que estamos vivendo, né, de decretos, de uma pandemia a nível mundial, eu acho que quando Vossa Excelência se refere a custos, isso é perfeitamente justificável, né? Então eu volto a tocar na tecla de que a STTP, inclusive tem engenheiros, tem pessoas capacitadas, né, lá, que podem muito bem dar sua contribuição, né? E diante da gravidade, né, e de um público vulnerável, que é a pessoa que utiliza o transporte público, eu não vejo, né, nenhuma irregularidade, até teria como justificar. E as empresas são públicas, de concessão públicas. Então, deverão fazer. Restaurantes, bares, a grande maioria já faz, vereador Saulo Noronha, né? Já faz isso aí. Então, a gente vai fazer o chamamento, que a STTP não implique só em proibir e multar, que inclusive que é um tema que eu vou trazer aqui posteriormente, porque eu recebi um apelo dos motoristas de aplicativos, né? Que, por exemplo, a Floriano Peixoto, na área central, é proibido você parar para embarcar ou desembarcar alguém, porque a STTP está ali pronta para proibir e multar. É a política da STTP, ultimamente. Mas a gente está fazendo um levantamento minucioso para a gente poder discorrer com mais informações sobre isso. Lembrando, é só proibir e multar. Eu estou dando a oportunidade à STTP aqui, nós iremos dar essa oportunidade, que eles possam ajudar, né, os usuários de transporte público preto, né, de alguma forma, disponibilizando álcool e gel. E aonde tem banheiros sanitários, eu ouvi ali há pouco, né, se não tem álcool e gel, coloca sabão em barra, aquele sabãozinho que minha mãe lava roupa lá no sítio, que é mais eficaz. Inclusive é utilizado em hospitais, sabão em barra, né, é utilizado em hospitais para poder, né, da grande eficácia que tem. Então, né, às vezes, se não tem álcool e gel, aonde tem pia, disponível, coloca um sabãozinho em barra para ajudar, é só querer fazer, questão de boa vontade. E aí, eu escutava a Vossa Excelência dizendo de um possível óbito, tal. Ontem eu achei o jornal,
Em Portugal, por exemplo, faleceu um jovem de 21 anos, mas estava, né, com câncer, era paciente de câncer. É claro que contraiu o vírus e aí levou, né, a morte do jovem. Mas aí as pessoas também conseguem associar. Muitas das vezes a pessoa que vem a óbito, por um motivo ou outro, já está acometida de outra enfermidade. É isso que a gente tem que ter o cuidado de não causar, né, de tornar aquilo, né, fazer uma pandemia de rede social, de também estar disseminando, né, e ratificando essas questões. Mas eu encerro a minha fala nesta manhã dizendo que é importante todos nós que temos redes sociais e poder divulgar nas nossas redes sociais, diferenciando o que é fato, o que é fake, né, para tentar ajudar, principalmente a população que não tem acesso a tanta informação. É esse o nosso apelo nessa manhã e iremos fazer os encaminhamentos para a STTP. Muito obrigado, senhora presidente. O vereador Aldo quer pela ordem, o próximo inscrito é o nosso colega vereador Bruno Faustino. Valeu, Galego. Vossa Excelência tem razão. Senhora presidente, a senhora fez muito bem quando fez o decreto, vendo principalmente o idoso, a pessoa que trabalha nessa casa. Vossa Excelência está de parabéns por ter feito esse decreto, e também o prefeito Romero Rodrigues por ter se preocupado com toda a população, de estar agora mesmo fazendo reunião, vereador Bruno Faustino, com vários da educação, que é importante, e Vossa Excelência sabe que a preocupação, por exemplo, como eu moro ali no Mutirão, me preocupo muito com a população, que bem falou Alexandre do sindicato. Como é que aquela população vai comprar no mercadinho e a gente não tem álcool disponível para a população usar? Vereador Márcio Melo, me lembra bem, nem para comprar existe. Não tem álcool, não tem nem para comprar, não tem nem vendedor na praça oferecendo por preço nenhum. Não existe álcool aqui em Campina Grande, porque Bruno Faustino pegou a população desprevenida. Vossa Excelência se lembra bem quando foi aquele problema da água, todos nós pôde ajudar, porque a gente tem a compreensão e entende que a população precisa de nós. E nós precisamos também da população. Mas nesse problema agora está muito ruim, porque nem aonde comprar álcool não existe. Mas como Galego do Leite, Ivanete do Gerê, é muito jeitoso, disse que com sabão ala, sabão Omo, pode combater também esse vírus. Então, fica já a recomendação para a população que possa fazer também o higiene com essa maneira, vereador Janduí. Dito isso, Ivanete, muito obrigado, e eu também vou me preocupar muito, vou andar nos bairros para ver o que é que eu posso ajudar a população nesse sentido. Muito obrigado a todos. Antes do vereador Bruno Faustino, eu gostaria de confirmar, realmente tem uma matéria dizendo da primeira morte em São Paulo pelo coronavírus, a primeira. E dizer também que o governo do estado da Paraíba antecipou as férias escolares e suspendeu o atendimento ao público nas repartições estaduais. Aqui na Paraíba, o governo suspendeu as aulas, certo? Então, a rede pública suspendeu. E a particular, hoje tinha uma reunião para ver se também suspende na particular. Então, nós continuaremos aqui mantendo a sessão de amanhã e de quinta, mas amanhã nós deveremos nos reunir para tomar novas decisões, mesmo além do decreto que já estão nos gabinetes, certo? Então, volto os 10 minutos aí para o vereador Bruno, mas as decisões estão apressando. O governo do estado cancelou as aulas, antecipou as férias, né? Porque o mês de férias de junho passa a ser agora, de março a abril, 30 dias, para evitar o contágio nas escolas. Eu gostaria de saudar a mesa em nome da presidente Ivonete, todos os 9 vereadores, todos os colaboradores da casa, a imprensa e a todos que nos dão a honra da presença. Aqui vai meu abraço à Milica, que se encontra nos prestigiando, para que também
o vereador Bruno Faustino venha a discutir sobre o assunto recorrente no dia de hoje na casa. Primeiramente, parabenizar a toda a casa e a mesa pelo decreto já em circulação, que foi assinado por todos da mesa, para dar exemplo, não é? E cuidar não só dos colaboradores, funcionários da casa, mas também de toda a população. Como bem falou aqui o vereador Olímpio Oliveira, precisamos nos conscientizar a cada instante, até porque a doença que se alastra sobre o mundo inteiro, e o Brasil não é diferente, precisamos estar atentos para que o Brasil não se torne uma Itália da vida, como falou o vereador, que essa era a minha fala por coincidência. Aquele país não tomou os cuidados necessários, vereador Márcio, e ficou pensando que era uma fantasia, um fake news. Em poucos dias, para vocês terem ideia, 25 mil infectados e 2 mil mortes. Algo estarrecedor. País de primeiro mundo, onde tem os cuidados de saúde da melhor forma possível. Sabemos que lá na Itália, né, tem um padrão elevado dentro daquela sociedade, e sabemos também, infelizmente, que nosso país não tem a mesma condição. Caso a gente negligencie, não divulgue ou não trate da melhor forma possível e vendo o perigo real, iremos a pouco instante. E olha que na Itália, eu estava lendo as crônicas, o ápice da doença vai ser em abril, daqui a praticamente 30 dias. Lá está apenas no início. E a crônica que eu estava lendo, o Brasil não vai ficar atrás, está indo na mesma condição. O vereador Pimentel falou, eu estava assistindo atentamente. Domingo eu fui dar uma volta pela cidade, o que eu encontrei de aglomerações em bares, em restaurantes, em locais públicos, não era brincadeira. A população está pensando que não está, ou que está imune a esse vírus terrível que aí se encontra. E eu peço que a casa, além do decreto, senhora presidente, se puder, como falou aqui o vereador Luciano Breno, vai meus parabéns, fazer uma comissão, 3, 4 vereadores, convidar o secretário, aí eu me encarrego pessoalmente de chamar o secretário doutor Geraldo, de Estado. Também precisamos convocar o secretário de Saúde do município, vereador Aldo, para tratarmos e enxergar o que precisamos fazer realmente de efetivo para a nossa sociedade. O que foi dito pelo vereador Olímpio, onde sequer os reagentes para fazer os testes da doença já não tem mais em nosso estado. Veja o perigo que nos encontramos. Se eu não me engano, já existe casos confirmados em Pernambuco e casos confirmados em Rio Grande do Norte. Se não me falha a memória, a Paraíba se encontra no meio. Para chegar aqui, que, se eu não me engano, são 28 pessoas que estão sob investigação, é um pulo. E se acharmos por bem que essa doença, esse problema não nos atingirá, infelizmente poderemos até ter em nossas próprias casas pessoas com esse vírus, o coronavírus terrível que assola o mundo inteiro. E aqui vai o meu apelo a todos da Câmara. Convidar os poderes constituídos, fazer a reunião no qual a presidente acabou de mencionar, e assim a gente fortalecer o Rui da Ceasa, o vereador Rui da Ceasa, para que a gente possa estar orientando, instruindo os nossos munícipes
no mínimo, a nossa tarefa é de catequizar, ensinar, concedo, vereador Jandir, catequizar os nossos. Campina Grande, possivelmente, tem essa vanguarda de cidade da boa educação, de boas escolas, mas se a gente não tomar uma posição e não chamar também essa responsabilidade para essa casa, qual o exemplo que estamos dando? Nenhuma. Mas eu concedo a parte aqui que o vereador Janduí solicitou. Obrigado, vereador. Parabéns pelo seu pronunciamento. Você muito feliz nas suas colocações. E aí eu digo, é onde você chama a atenção para uma comissão. Vossa Excelência a gente nota que Vossa Excelência está afinado com os poderes e tem essa prerrogativa aqui na casa e também tem acesso tanto aos representantes a nível municipal como também estadual. Então, Vossa Excelência tocou num assunto muito importante e confesso que me surpreendeu a sua iniciativa. Está de parabéns, repito, e pode contar conosco no que for preciso para nós tentarmos ajudar também dessa forma e contribuir tanto dentro da Casa Félix Araújo como também nas ruas de nossa cidade. Agradeço o vereador Janduí Ferreira pelas menções e as palavras, e é verdade que Vossa Excelência fala. Precisamos urgentemente, e nesse instante gostaria de ler uma recomendação da Sociedade Paraibana de Pediatria, enxergando já os problemas que possivelmente acometa a todos. Reza o seguinte: diante da epidemia causada por um vírus de alta contagiosidade, o novo coronavírus, a Sociedade Paraibana de Pediatria vem a público manifestar sua expressa recomendação para que o fechamento imediato das escolas e creches públicas e privadas do nosso Estado. Mesmo não havendo casos confirmados em nosso Estado, precisamos proteger as nossas crianças e nossos familiares do risco que essa enfermidade representa e, para isso, entendemos que o isolamento social pode ser crucial para enfrentar o aumento significativo dos casos. Dentro da comunidade pediátrica, essa estratégia vem demonstrando efetividade em diversos países no controle dessa disseminação tão drástica. A suspensão das atividades escolares pelo tempo que for suficiente e diversos entes públicos e privados já estão tomando suas medidas. Assina a presidência daquela entidade. Então, o alerta é geral, vereador Galego do Leite. Os países que conseguiram controlar essa doença, o vírus, foi através de medidas iguais a essa. O governo do Estado acabou de decretar exatamente o que estava a ler nesse instante, porque, caso contrário, essa doença pode se alastrar e a gente depois ser cobrado por nada ter feito. Uma universidade particular, no dia de hoje, fechou para discutir o assunto no qual meu filho estuda, e ele, diligente também como é, e pediu encarecidamente para que eu o fizesse este pronunciamento. Veja só, a todos, a preocupação está em todos os lares, está em todos os locais. Essa casa certamente, acertadamente, irá tomar e agir conforme as determinações que todos precisam. Obrigado, presidente. Obrigado a todos que escutaram até esse instante. Eu
colega vereador Bruno era o último inscrito no grande expediente. Nós não temos quórum para a votação de requerimentos. Eu encerro e abro a ordem do dia, não havendo ordem do dia para hoje. Eu encerro a ordem do dia abrindo explicações pessoais. Rodrigo Ramos foi o único que se inscreveu, mas já se retirou do plenário. Então, eu encerro a sessão. Rodrigo veio e ele ligou e... Rodrigo é silencioso, né? Mas ele foi ali atender e não regressou. Eu convoco os colegas vereadores para amanhã, todos aqui de manhã, para que a gente tome novas decisões, dependendo... lembrando que o governo do Estado suspendeu as aulas. Aliás, ele não suspendeu as aulas, ele antecipou as férias do meio do ano para março e abril. São 30 dias sem aula na rede estadual, na Paraíba toda. A Assembleia encerra hoje sessão de todas as formas. Nós continuaremos até amanhã e quinta, e dependendo de como o desenrolar dos acontecimentos. Eu espero a compreensão de vocês. Então, amanhã a gente se encontra aqui e deveremos ter uma reunião para debater coronavírus e as decisões para a frente, né? Se for preciso, que eu acho que a mídia nacional está fazendo um trabalho tão forte que eu acho que é desnecessário uma sessão, uma audiência pública. Mas isso nós decidimos coletivamente amanhã, ok? Então, bom dia para todos. Eu vou ter que viajar a João Pessoa nesse momento, mas amanhã eu espero que todos estejam aqui presentes para a gente tomar algumas decisões que são necessárias. Bom dia a todos. Por enquanto, também continuaremos com as 20 pessoas na galeria, né? Desde que elas sentem com uma certa distância uma das outras, né? Para que nós não tenhamos nenhum problema. Fica ali onde Marconde Tenório. Marconde Tenório vem lá de Galante também. Galante, das Malvinas, né? Tem que ter cuidado para não levar para os nossos eleitores das Malvinas o coronavírus. Aí tem que ter cuidado. Eu ia inclusive hoje para o programa de Edson, mas não vou poder.